Planejamento e coordenação de uma obra, né? Então agora vamos falar um pouquinho do planejamento, né? Então, planejamento é a simulação de uma situação futura. Planejamos para podermos antever ações e implementar, né, obstáculos a superar e recursos a alocar, cumprindo assim nossos objetivos de formas mais eficazes. Então, pessoal, sem planejamento, né, muitas vezes é complicado, né, a gente está executando aí numa obra. Igual aqui, né, usando simples, eu, para preparar o meu semestre num todo, dividir o conteúdo, a carga horária, a pontuação, eu tenho que fazer todo um planejamento, beleza? Se vai dar certo, a gente não sabe, mas a gente consegue antever situações, problemas ali, né, verificar, depois fica mais fácil da gente realocar algo que seja ali necessário, né? Eu sempre brinco, né? Planejamento você faz para ser o 100% ali do que você quer realizar. Mas não se decepcione se ele não der certo, né? Porque na maioria das vezes não vai dar certo o seu planejamento inicial. Então você vai ter que ir redistribuindo, realocando, né? Então esse seu planejamento que você fez é um facilitador para isso, né? Para você ter todo esse seu acompanhamento. Então, os conceitos gerais ali de planejamento, né, são essas 5 fases normalmente. Estudo da viabilidade técnica, econômica e financeira, ver se vai valer a pena. O projeto de engenharia básico e detalhado. Aí vem suprimentos, construção das peças ali até a montagem. Então, pessoal, variáveis ali de projeto que a gente tem é o que? O tempo, né? Ou o prazo. Então, o tempo requerido para terminar cada etapa do projeto, né? Isso vai influenciar. O nosso planejamento a gente tem que saber realocar para não ter situações, né? Que falo ali, o gargalo, né? Algo ali que vai acabar atrasando outra parte da minha obra. Então, o ideal é a gente estar sempre o que? Dividindo, né, esse trabalho em partes menores, em grupos menores, organizando ali de forma que todas as frentes de trabalho possam estar fazendo ali numa sequência, em harmonia, para que não tenhamos ali problema em relação ao atraso de tempo. O custo, né, então, é outro, né, que é para desenvolver um projeto com diversas condições, então a gente precisa estar buscando ali qual vai ser a mão de obra, material, né, o gerenciamento da mão de obra direta, indireta, equipamentos, né, isso tudo ali. E o escopo, o contexto ali, né, são as exigências especificadas ali para o nosso resultado final, né? Então, o que você vai fazer, o que não vai fazer, né? A qualidade do produto, né? Então, isso tudo ali a gente tem que ter já definido ali quantidade de tempo para cada tarefa com a qualidade ali que você vai ter no seu projeto. Então, a sequência de planejamento, pessoal, são 4, né? Que é a concepção do seu planejamento ali, identificar quais são as necessidades, a viabilidade, né? O que pode ser feito, o orçamento, preparar um cronograma ali, definir quais seriam as equipes de trabalho. Essa é a concepção. Feito isso, né? Aí a gente vai para o nosso planejamento em si, né? Que aí é programar direitinho todos os recursos, os materiais, financeiro, fazer os estudos de viabilidade ali, a geração ali de protótipos, se for o caso, né? Então, até a aprovação para execução. Esse é o nosso planejamento. A execução e controle, né? Que aí é o acompanhamento que a gente vai ter aí no nosso planejamento, que é acompanhar tudo que está planejado ali, se as atividades estão dentro do que foi previsto, né? Fazendo esse monitoramento e controle, né? E reorganizando ali, reajustando nosso planejamento quando necessário. E por último, né? O encerramento do projeto, que é a aceitação ali, né? O treinamento do pessoal que vai operar o equipamento, se montou tudo e realocar os recursos ali utilizados nesse seu
projeto, então, qual que é o liberando ali a nossa área, né? Então, aqui a gente tem o nível de atividade, né, pelo tempo. Né? Então, inicialmente a concepção, que é a parte menor, o planejamento ali um pouco, aí você vê que a parte maior, né, é na execução e na parte final ali do nosso planejamento. Então, pessoal, planejamento, né? Então, ele inicia bem antes da nossa obra, né? Então, o planejamento começa antes, até para a preparação do orçamento, e ele vai até o último dia da obra, até a entrega final do equipamento, já com o pessoal qualificado. Então, planejamento, né? Então, a gente vai elaborar ali, né, as previsões, o tempo, o que vai ter ali, o que vai possibilitar ali essa execução da nossa obra em cima ali das fases de programação, né? O que você vai ter de cada item, como falamos, tem acompanhamento, pode ser que precise fazer alguma mudança. Muitas vezes, devido a problema de projeto, muitas vezes, né, para atender solicitações ali do cliente, é um projeto, mas quer fazer já alguma melhoria por experiência ou algo ali do tipo que foi detectado, né? E sempre ali, né, se for ter alguma alteração, você tem que ter a ciência do cliente, ou se ele também estiver solicitando, né, tem ali que assumir ali uma determinada, um novo planejamento para ver se vai impactar ou não no seu custo e no seu tempo, né? Então, se você tem que atender algo do cliente, ó, sem assumir compromisso que depois não poderá ser cumprido. Então, é o que vai dar para cumprir. Se tem alguma alteração que vai precisar de custo ou tempo, tem que ser informado e ver se ele está de acordo. Então, a programação, pessoal, ali, né, no nosso planejamento, né, depois de estudar os aspectos gerais, o planejamento deve ser desenvolvido de um nível operacional, né, o que vai possibilitar o que? A execução das tarefas em datas pré-fixadas, né, dentro de um período de tempo determinado. Então, essa é a nossa programação. Então ela é iniciada antes da implementação da obra, né, que é ali até já da montagem do nosso canteiro, até a parte final. O nosso controle, pessoal, na nossa obra, né, então o planejamento e a programação vão fornecer aí essas informações para a gente ter esse controle. Então, como falou, cada sub-área, cada setores ali, você vai detectando ali se você está gastando correto o seu tempo, o homem-hora, o máquina-hora, né? Em cada fase, né, da sua operação e tendo a necessidade, vamos ter ali as revisões. Então, o controle, né, do nosso planejamento, da nossa execução da obra, ela é o que? Ela é contínua, né? Então, o controle aqui ó, deve ser contínuo, de modo ali a evitar os maus resultados ali, né, informando a tempo a tomada de decisões aí, né, de providências em relação a algumas situações em relação a isso. Então, a gente tem o controle dos prazos, da produção, né, da quantidade produzida, né, da quantidade de mão de obra, do custo, da qualidade. Isso tudo é controlado através ali do nosso planejamento e a execução ali, né, o nosso controle, certo? Então, para a gente ter esse controle ali de forma correta, é importante a gente, né, ter ali todos os registros, as informações relativo à obra, né, para que a gente não tenha atraso no nosso cronograma. Então, pessoal, controle, ocorrências e pendências, né? Então, caso tenha alguma alteração de projeto, tem que ser notificado. Atraso no fornecimento de dados do projeto ou material, né? Paralisação, greve, né? Interferência de operação, liberação de área de trabalho, isso tudo, né, acaba atrasando, né, o nosso cronograma
E isso a gente precisa estar identificando no nosso controle. Então, alterações climáticas, né? Então, pode também estar identificando. Então, com isso, a gente tem sempre que estar o quê? Atualizando o cronograma e verificando ali o índice, né, de produção, custo e segurança. Então, o nosso controle nos documentos, né, que a gente tem é o diário de obra, né, as atas de reunião de serviço, ata de segurança, a atualização do nosso cronograma, a produção mensal e acumulada, a produtividade, custo, né, e esses relatórios e as providências necessárias para sanar eventuais deficiências, né? Então isso tudo aí tem que ser arquivado. Então, a nossa sequência de planejamento, o planejamento, né, costuma iniciar ali durante a elaboração do orçamento para apresentar a proposta ao cliente, né? O planejamento inicial é baseado ali, ó, nos desenhos, as informações recebidas, bem como a experiência, né, ali anterior de montagens semelhantes a essa. Então, para né, para a gente estar preparando isso tudo, né, e possui ali, né, as informações necessárias para elaborar uma proposta. Né? Então ali a gente vai saber os índices de montagem, o preço médio de mão de obra, equipamentos. Então esse planejamento ali inicial que é para fazer o orçamento ali, né, na nossa montagem. Então a partir da contratação está aceita ali a nossa execução da obra, aí sim, com base na proposta, vem a fase do planejamento básico, o planejamento mestre, o planejamento global. Então, apesar de não ter um grau de detalhamento necessário, esse planejamento procura definir a sequência, né? A duração de cada das atividades, ali, quantidade de custo, as providências para o início, né? Então já é algo um pouco mais detalhado esse planejamento básico. Então, depois do planejamento básico, ele vai servir, né, para quem agora para o nosso planejamento de obra. Aí sim, o nosso planejamento de obra ele vai ter, né, o detalhamento ali, né, e ele é elaborado ali e atualizado durante toda a obra, né? Então esse planejamento de obra que é o que a gente vai estar acompanhando. Então, durante toda a obra tem reuniões periódicas de produção, atualizando o nosso cronograma ali e controle assegurando ali o progresso da nossa obra dentro do esperado e do planejado. Então, deve ser especialmente levado em conta datas previstas para a ocorrência de certos eventos, né? Então vamos estar separando ali, né, situações, depois nós vamos ver que a gente tem, são os tópicos que a gente vai estar montando e analisando, tendo necessidade o quê? Liberação de áreas. Opa, eu preciso disso. Obra civil, só vou poder executar depois dessa. Recebimento de material, só depois do material e equipamento que eu vou poder executar essa outra. Então tem algumas coisas que podem estar amarrando a nossa obra, né? Então isso aí a gente tem que estar sempre preocupado para que a gente não venha atrapalhar o andamento, né? Então, se a obra civil depois eu vou executar, a obra civil nunca é executada, isso pode atrasar o nosso planejamento. E o planejamento contratual, né, só poderá ser alterado por solicitação do cliente ou a ciência dele, né, depois de analisadas e negociadas as consequências para ambas as partes. Então, se tem uma melhoria que você quer, ou o cliente sempre tem que ter essa consulta, os dois têm que ter de acordo para seguir o contrato. Então, pessoal, algo que é muito importante é a estrutura analítica de projeto, EAP. Então, para planejar e controlar um projeto, é ideal, né, como falei, dividi-los ali em itens, né, com um grau de detalhamento adequado para permitir a simplificação. Então, né, esse recurso a gente vai dividir em partes menores, chamando de tarefas ou pacote de tarefas, e
consequentemente, né, dentro dela ali, vou ter as outras tarefas detalhadas, que aí vai facilitar o acompanhamento de cada um desses blocos, né? Então esses blocos ali vão ter identificação, como que anda esse, qual que é o processo que eu tenho aqui, qual a porcentagem, como que está ali essa divisão para a gente ter um acompanhamento, né, em cima de cada um. Então assim a gente consegue, né, fazer melhor o controle e acompanhar a nossa obra. Então, por exemplo, atividades internas. Aí dentro da atividades internas eu tenho direção de administração, planejamento, segurança. E dentro desses aqui, ó, a gente tem esses outros blocos ainda. Assim como atividades diretas, estrutura metálica. Na estrutura metálica é aqui, ó, pré-fabricação, montagem e tabanagem. Mecânica. Dentro da mecânica é essa. Tubulação. Dentro da tubulação é essa. Então, assim são as sequências, né? Como aqui, ó, um exemplo, reforma de casa. Ó, definir projeto, contratação de serviço. Aí tem a reforma interna. Dentro da reforma interna, eu tenho isso tudo. Aí vem reforma externa. Dentro da reforma externa, aí eu tenho esse outro parte. Então, assim são as divisões, né? Um outro exemplo aqui, ó, projeto, entrega X, aí entrega XX e dentro dele tem cada um dos pacotes. O Y tem um pacote. Então, tem aí esses níveis ali, né? Aonde a gente tem essa para montar a nossa estrutura de projeto. Olha só, isso aqui de um equipamento, né? Obra da I3. Aí eu tenho a parte mecânica. Dentro da mecânica eu tenho esses itens. E se eu ampliar, dentro dessa conjunto de translação, eu vou ter mais item. Conjunto de giro, eu vou ter mais item, né? Então, em cima de cada um, eu tenho aqui, ó, os itens. Igual aqui, ó, a parte elétrica, tá essa. Aí vem até para o startup, para os outros, e estão interligados ali entre eles, né? Então, aí a gente tem cada um ali sabendo o nível, né, de cada uma, né, a porcentagem ali dela na obra. Então, a gente vê aqui, ó, 100% que é da obra, 81% é a mecânica, 14% é a elétrica, e aqui vem cada um discriminado que é a porcentagem ali de trabalho para cada um deles. Então, aqui, ó, como nós falamos, pessoal, eu tenho aqui ó, uma reta, né, a reta aqui ó, de tendência, e essa laranja aqui ó, é a nossa o quê? É a nossa programação, né? O planejamento era esse de laranja. A partir dessa data estava quase 60%, vem avançando, né? Para finalizar nesse prazo. Então, já viu que deveria estar a execução aqui, a realizada em azul, estava atrasado. Então, reprogramaram nesse azul mais escuro. No começo até adiantou a porcentagem da obra, mas depois ficou abaixo. Aí fizeram uma outra programação, né? E assim vai executando ali, reorganizando a programação em cima ali do que é realizado. Então, os parâmetros básicos que a gente falou no nosso planejamento, né? Então a gente precisa ali de dois parâmetros, que é as operações ali de montagem em cima do homem-hora e máquina-hora. Então, a gente vai somar a quantidade de horas previstas do pessoal empregado por homem-hora em determinada tarefa e a máquina da mesma forma. Como a gente já viu na aula anterior, né? Mão de obra indireta e a de apoio, mas na verdade ali a gente tem que separar em cima da qualificação ali, se quer saber a parte financeira, o valor, né? Mas na nossa conta aí pode calcular separado ou direto para saber a nossa mão de obra. Então, igual a montagem de uma estrutura que tem o prazo de 16 dias úteis, em um regime de 8 horas por dia, né? Uma equipe de mão de obra direta eu tenho aqui, ó. Um encarregado, 4 montadores, 2 soldadores, um maçariqueiro e 4 ajudantes. Então aqui eu tenho 5, 10, 12, né? Um indireta que é o apontador, 13. Aí eu tenho equipe de apoio, motorista, topógrafo. Aí tem um auxiliar aqui, topografia, só trabalhei 2 dias, e o de guindaste, 5 dias. Então aqui eu tenho 12, 13, 14, eu tenho 15 que trabalharam os 16 dias, um com 2 dias e um com 5 dias. Então como que é a nossa hora?
eu tenho 15, 16 dias, então 15, 16 vezes 8 horas por dia, aqui deu 180, 1920 horas. Então, aqui, ó, um trabalhou 2 dias e um trabalhou 5 dias, né? Multiplicando. Então, somando tudo, a obra possui o quê? 1976 homem-hora. Né? Isso aí é a quantidade. Então, lógico, quer dizer, se eu dobrasse aqui a quantidade de gente, eu iria diminuir essa quantidade de hora? Não sei, né? Por quê? Porque vai depender, você tem que ter no seu projeto uma forma de trabalhar que todos consigam estar executando as suas tarefas ao mesmo tempo, para você otimizar seu recurso. Não adianta eu ter 2 encarregados, se o encarregado é quem vai olhar todo mundo. O segundo, né, não iria adiantar o nosso serviço. 4 soldadores, mas 4 soldadores, os outros vão dar tempo para estar fazendo, eu tenho um serviço para isso. Então, isso que a gente tem que estar ponderando ali. E se eu quiser fazer uma de máquina hora? Ó, por mesmo exemplo, são 16 dias, eu tenho aqui, ó, 2 máquinas de solda, uma maçaria com uma picape, teodolito, um nível óptico e um de guindaste. Então, calcule ali a mão de obra, né? Então, são 7 máquinas, 16 dias, né? Vou estar aqui marcando, vai dar 896. Então, aqui ele até especificou no 1 que esse operador de guindaste 5 dias e o outro apenas 2 dias, ele poderia, de repente, ter botado ó, teodolito, nível óptico, ó, 2 dias, que é quem vai trabalhar com o cara do nível, mas não me especificou. Então, poderia gastar menos. Guindaste, 5 dias, que é do guindasteiro. Aí o que? Teria que fazer aquela divisão como a anterior. Né? Não daria essa quantidade de horas, daria uma quantidade menor. Essa é a vantagem do aluguel, né? Então, lógico, temos que olhar ali em função dos custos. Então, homem-hora, o índice de montagem. Então, tem homem-hora aqui, ó, tonelada, né? Montar estruturas metálicas. Tem homem-hora metro para cabos e eletrodutos. Homem-hora metros cúbicos, né? Que é para concreto. M-hora metros quadrados, pintura e isolamento. Então tem metros cúbicos tonelada, né, para soldagem de tubulação e quilograma por eletrodos, né, para montar a estrutura metálica. Então são parâmetros, né, muito na obra. Vocês devem ter visto em desenho quando fizeram o desenho conjunto, né, alguns desenhos que o professor passou, que tinha o peso. Né, então é muito comum em obras, principalmente de grande porte, parte desse, você ter esse controle da sua obra, dos índices ali, através do peso. Né? Então você vai saber por peso ali a sua obra, quantas toneladas ali que tem, que está montando. Então, para o nosso controle de planejamento, pessoal, é muito importante o apropriador e os apontadores, né? Então, para fazer a medição e a apropriação. Então, eles vão acompanhar as atividades da EPA, registrando, né, cada execução, a forma, o tempo, como foi empregado, para ver se vai afetar, vai precisar de alguma alteração, né? Vai ter problema na nossa produtividade. O apropriador organiza, quantifica e registra cada atividade. Já o apontador faz as anotações em campos, né, de interesse do apropriador, né, para ele poder organizar e quantificar. Então, ó, você tem a duração, início, término, né, paralisações, se teve alguma interferência, a quantidade de mão de obra direta, indireta, de apoio que está atuando naquele item, né, do nosso planejamento, da execução, né, e efetivo ali, se ociosos em alguma causa, né, se tem alguém, o soldador não está soldando porque não tem, então está ali buscando ali, justificando, né, assim como os materiais e equipamentos relacionados. Então, isso aí é essencial, pessoal, para a gente saber o custo da produção, para organizar, para redirecionar, né? De repente, um setor da obra está faltando soldador, algum está parado porque tivesse mais um soldador, mas no outro setor tem um soldador que não tem atividade, né? Devido a outra situação, pode estar realocando, né?
Então, né, adiantando um pouquinho para vocês, esse apropriador, apontador aí, principalmente o apontador é o que está direto na obra, ele não é muito bem visto entre o pessoal de área mecânico, né? Brincam, falam que eles são os dedos duros, né? Que ficam ali anotando tudo e levando para a chefia. Mas, né, para o nosso controle aí, tudo aí da obra, isso é importante, entendeu? Mas tem que saber ali gerenciar um pouco, que eles não são muito bem vistos, né? Então, assim como o centro de custo, né, como falei, está tudo ali ligado ali para a gente estar vendo o desempenho financeiro ali, né? E até mesmo saber melhor, de repente, uma falta ali no nosso planejamento, né? Pode ter gerado isso para futuras obras já ter isso tudo levantado, para o tipo de execução, quantos que realmente utilizou. Então, né, ó, atividade 1, né, então, se dividindo em subatividades, vamos supor, né, então a gente tem aqui, teria ali o valor, né, ó, opa, 20% dela está executado, só que dessa atividade 1 tem 20, da outra tem 25, da outra 45, da outra 5, sendo no total, né, fechando lá, que já executaram 20%. Então, dentro ali o nosso planejamento, qual que era para essa data, quantos por cento teria que ter executado em cada um. Então, aí a gente vai estar preparando ali, né, esses relatórios aí de apropriação e medição. Então, né, um fluxograma básico ali do nosso projeto mecânico, né, que é o projeto, vem montagem mecânica, elétrica, aí vem a civil e o setor administrativo. Então, como a gente falou, o planejamento básico é o inicial, que é o contrato, seus anexos, né, a proposta técnica, o orçamento ali de planejamento, desenho, normas, listas, especificações do projeto. O básico ali, né, em cima das informações, né, que o contratante ali passou, né, para a gente poder estar preparando ele, né? Então, feito a contratação, vamos dar essa melhorada para estar ali determinando o nosso básico com o que é as definições previstas, quantidade para execução, revisão, né, da proposta, os métodos de mais detalhado ali de execução do serviço, se vai ser necessário subempreitar alguma parte, né, revisar os recursos físicos, né, o planejamento de despesa e receita, elaborar a EPA, né, fazer todo o cronograma ali de obra, né, o projeto de instalação do nosso canteiro de obra, né, assim como o determinar os resultados esperados, a meta, né, e estabelecer a verba inicial para a implementação da nossa obra. Então, com isso, a gente vem depois para o nosso planejamento de obra, que é o que vai ter o acompanhamento, né, no decorrer de toda a obra. Né? Então, ali vai ter o detalhamento maior com as atividades ali, e em cima dele, né, é que você vai fazer o acompanhamento, modificando, avaliando ali os prazos, ali o escopo de cada uma da sua atividade. Então, o planejamento de obra, né? Elaboração e atualização, o órgão de planejamento da obra, né? Que aí você vai ter o pessoal de planejamento que vai o quê? Organizar e arquivar aqui o técnico em relação, né, ao planejamento básico, os desenhos, a lista de materiais, contrato, normas, especificações. Atualizar sempre ali a estimativa, né, de homem e hora de efetivo, né, o material, quantitativo de material, quantitativo de equipamentos, né? Então, isso tudo é feito ali, esse levantamento ali e esse controle no nosso planejamento de obra, né? Então, fazendo ali o orçamento, né? Atualizando a programação das atividades ali de recurso, estimando os custos da operação, né? Estabelecer aqui um plano de salário compatível, né? Com o básico, né? Que desse básico aí que vai estar buscando ali ou vai sair do contrato, né? Mercado de trabalho, acordos sindicais, tudo, verificando o cronograma ali, fluxo de caixa. Então, feito isso aí também, o planejamento de obra tem que providenciar as apropriações da mão de obra, né, equipamentos e materiais, medir o serviço executado para sua cobrança,
expedir, né, requisições de materiais, ordem de compra, solicitação e informar diferentes aspectos do planejamento, programação ali e controle.